É isso aí, gente. Agora nós vamos tirar algumas dúvidas aí sobre um procedimento, né, que visa alterar as formações ósseas, né, da mandíbula. E quem vai explicar para a gente sobre essa cirurgia, né, o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Guilherme Bastistetti. Ele está aqui com a gente ao vivo para tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também, através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Boa tarde, Dr. Guilherme. Seja bem-vindo ao nosso Ver Mais. Boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite. Para esclarecer um pouquinho dessa cirurgia de nome complicado, né? Cirurgia ortognática. Mas vou começar então explicando, doutor, o que é essa cirurgia? Por que ela é realizada? Mauro, a cirurgia ortognática, ele é um procedimento cirúrgico onde o cirurgião, por meio de cortes ósseos na face, cortes planejados, a gente reconstrói a face do paciente, deixando mais harmônico, né, e possibilitando corrigir algumas deformidades que o paciente tenha. Tem gente que tem deformidades de mandíbula muito grande ou muito pequena, então a gente consegue corrigir essas deformidades. Doutor, mas assim, e como que é feito esse diagnóstico para saber sobre essas indicações da cirurgia? Quem que deve fazer, quem que não deve fazer essa cirurgia nesse momento? Entendo. O diagnóstico ele é simples, né? Ele não precisa de nenhum exame específico para diagnosticar quem tem alguma discrepância óssea, que a gente chama. Discrepância óssea é quando, a gente costuma dizer, quando a maxila, que é a parte de cima, ou a mandíbula, que é a parte de baixo, não combina uma com a outra, né? É fácil perceber quando a pessoa tem a mandíbula muito para frente ou muito para trás, onde os dentes não conseguem se encostar. O paciente tem dificuldade de alimentação, tem dificuldade de respiração. E, às vezes, o paciente vai no dentista para colocar um aparelho odontológico e só com o aparelho ele não consegue resolver. Há necessidade, então, dessa cirurgia ortognática, para reposicionar a estrutura óssea dele numa posição que ele consiga morder adequado. A gente está vendo ali, doutor Guilherme, as imagens, né? É quando tem aquele queixo também para dentro, quando é fundo ali, doutor, que é realizada essa cirurgia? Isso. Nos padrões de face, existem 3 padrões faciais, né? O padrão classe 1, que a gente chama, que é quando você tem a mordida correta e os ossos combinam com a maxila, com a mandíbula. O padrão classe 3, que é quando a mandíbula é muito para frente, aquele queixo muito para frente, né? Isso não deixa o paciente mastigar direito e não dá um aspecto muito harmônico, principalmente em mulher. E o padrão classe 2, que é o que você diz, quando o paciente tem o queixo muito para trás, a mandíbula, não só o queixo, mas a mandíbula toda muito para trás, né? Aquele que a gente chama de classe 2. Isso dificulta tanto a respiração do paciente quanto a mordida, né? A oclusão dele. Também pode possibilitar algumas dores na articulação. Então, para esses pacientes que não tem como corrigir só com um aparelho ortodôntico, a gente faz esse procedimento, essa cirurgia ortognática. E assim, doutor, então não é uma cirurgia de estética, né? Ela pode dar alguns problemas se as pessoas não fizerem também pela mordida, pode não se alimentar direito também pelas dores, como o senhor falou. Então, não seria tanto de estética, né? Não. Essa cirurgia, o principal motivo dela não é estética, ela é funcional. É uma cirurgia para devolver a função para o paciente. Porém, tudo que é funcional é mais bonito, né? Nós estamos acostumados a olhar o rosto do paciente e se ele não está harmônico, né? Como eu disse, mandíbula para frente, ele não fica bonito. Então, corrigindo essa estrutura óssea, dando harmonia e corrigindo esse defeito ósseo, também vai dar o benefício da estética do paciente. A gente fala que a estética nessa cirurgia é um brinde, né? O principal motivo é a função. É o paciente morder certo, respirar bem, poder fazer suas atividades, dormir sem roncar, mas tem esse benefício da estética, né? Que vem como brinde da cirurgia. E como que é realizada essa cirurgia, doutora? O senhor começou no programa até comentando um pouco pra gente como ela é feita. Também ela é aberta, então, a boca, aqui a parte de cima e embaixo também. Isso. A cirurgia ortognática ela pode ser feita só na parte de cima, na maxila, né? Colocando a maxila para frente ou para trás. Na mandíbula também, colocando para frente ou para trás. Essa cirurgia ela é feita no hospital, com anestesia geral, depois de um procedimento de planejamento, onde a gente vai, através de tomografia, fazer o planejamento dos cortes ósseos e quanto que vai ser modificado o rosto do paciente, o quantos milímetros a mandíbula vai para frente, quanto vai para trás. Isso é checado com o paciente, porque hoje com as tomografias, a tecnologia mais avançada, a gente consegue ter uma previsão
de como se ficaria no pós-operatório para o paciente. Então ele, como eu disse, a cirurgia estética vem de brinde, mas como a gente vai mexer no rosto do paciente, é muito importante que o paciente fique confortável com o seu novo rosto. Então a gente mostra isso para o paciente antes da cirurgia. O paciente concordando com a cirurgia, concordando com essas modificações, então a gente leva para o centro cirúrgico. É uma cirurgia até rápida, mas é feita no centro cirúrgico porque a gente precisa de precisão. A gente precisa que esses milímetros que coloca para frente e para trás seja muito preciso. Inclusive até dá pra gente ver algumas ali, né, doutor, ali que foram feitas, ó, dá aquela mudança sutil, mas dá pra ver que teve a mudança ali, essa tinha o queixo para trás, foi para frente também. Mas doutora, essas cirurgias, ela tem algum risco? Tem. Como é um procedimento cirúrgico, ele tem o risco, mas o risco ele é mais ligado ao procedimento anestésico. Não é uma cirurgia onde a gente vai passar perto de nenhum órgão vital ou espera um sangramento muito grande. Porém, existe o risco inerente à anestesia geral. Mas como é uma cirurgia eletiva, não é uma cirurgia de urgência, como um trauma, uma infecção que tem que ser feita na hora, então nós temos tempos de nos planejar, tanto planejar a cirurgia, quanto diminuir esses riscos cirúrgicos. Então é feito todo um check-up antes da cirurgia, avaliação com cardiologista, avaliação com anestesiologista, exames de sangue, para garantir que nenhuma intercorrência acontece. Mas existe sim, como existe alergia, existe o risco ligado ao procedimento anestésico. E essa cirurgia ortognática, doutora, ela é feita em crianças também? Não. Ou tem que esperar uma idade certa para realizar? Exato. A gente precisa que termine o crescimento ósseo do paciente para poder reposicionar esse osso. Porque se a gente faz essa modificação e o paciente ainda continua crescendo, desenvolvendo o osso, ele pode ter, a gente chama de uma recidiva, né? Voltar a ter o que era antes, esse defeito ósseo que ele tinha antes. Porém, se você tem um filho e percebe que ele tem o queixinho um pouco mais para frente ou mais para trás, existe a possibilidade de fazer um tratamento odontológico, sem a necessidade cirúrgica, que previne a necessidade dessa cirurgia. A gente consegue usar o crescimento da criança a benefício dele. Por exemplo, estimulando mais o crescimento da mandíbula se está para trás, ou estimulando mais o crescimento da maxila, evitando que ele necessite dessa cirurgia. Então, se tiver, você perceber, né, na criança esse padrão não estético, não agradável e dificuldade de morder, procure o cirurgião dentista que ele pode preparar o paciente para evitar que ele necessite dessa cirurgia. Doutor, o senhor falou sobre aparelho ortodôntico, né? É preciso usar aparelho ortodôntico antes ou durante ou depois da cirurgia ortognática ou não? Sim, a grande maioria das vezes, né? O paciente ele precisa que os dentes dele estejam em uma posição confortável para o osso dele. E normalmente, quando o paciente tem essas classe 2, classe 3, o próprio organismo ele reposiciona os dentes de uma forma que não fique confortável. Então a gente precisa que o aparelho coloque esses dentes numa posição confortável para o osso e na cirurgia a gente encaixa o osso na posição correta. Mas nem sempre. Às vezes o paciente ele já tem a mordida correta, já tem os dentes numa posição correta e a gente só faz a cirurgia sem a necessidade do aparelho ortodôntico. Também não há necessidade que seja feito com um aparelho convencional. Hoje nós temos os alinhadores dentais, que são aquelas plaquinhas que você fica trocando, é muito mais confortável. E essa cirurgia ela pode ser feita usando só os alinhadores. E doutor, e sobre a recuperação após a cirurgia, como que é o pós-cirúrgico? O pós-cirúrgico é o que é mais receoso para os pacientes, né? Como uma cirurgia na face, né? Isso, uma cirurgia na face, não tem como a gente deixar quieto como um braço, né? A gente deixa o braço quietinho, a perna quietinho, o rosto a gente tem que conversar, a gente tem que se alimentar, a gente tem que trabalhar. Mas hoje, com a cirurgia ortognática minimamente invasiva, o pós-operatório ele é muito tranquilo. A gente reserva, peço para o paciente reservar pelo menos 2 semanas, né, fora do trabalho, porque ele pode ter que passar por uma situação de um pouco de inchaço. Imagina no calor que está fazendo esses dias, um pós-operatório, mesmo cuidando, fazendo bastante gelo, alimentação mais pastosa, o paciente pode ter um edema que deixa ele desconfortável, mas isso no máximo 2 semanas. E quem já escutou sobre essa cirurgia há muito tempo atrás, falava-se muito sobre deixar a boca amarrada. Ficava com a boca amarrada 2 meses. Hoje não é mais assim. Hoje é muito mais tranquilo. Hoje a gente só usa alguns elásticos que guiam a mordida do paciente, então ele não vai ficar com a boca cerrada nem amarrada. Hoje é muito mais tranquila essa cirurgia.
Vendo, gente, a praticidade, tecnologia também, olha ali, ó, como é feito, né? Mas eu vou deixar o Instagram do Dr. Guilherme Melisse, de repente você ficou em dúvida, quer saber mais também sobre a cirurgia, os cuidados, o antes, quais os exames que são realizados também, pode entrar em contato que com certeza o Dr. Guilherme vai ajudar. Dr. Guilherme, gratidão, obrigado pelas dicas de hoje. Obrigado. Bom retorno aí para o consultório. Gratidão.